O que você precisa saber para montar uma boa estratégia? Hoje falando especificamente sobre o esporte, performance, resultado. O que a gente tem que saber para montar uma estratégia? Muito se fala que eu vou lutar com fulano, ou vou lutar certo campeonato e eu preciso fazer uma estratégia. Vamos entender o que é fazer uma estratégia, o que é a estratégia perfeita. Então antes de começar, já peço para vocês se inscreverem no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E lá no final, se vocês gostarem, deixa o like, compartilha, etc. Então, assim, eu acho que o fundamento do entender a estratégia é entender o que é diagnóstico. E eu já falei aqui, não falei no YouTube, mas falei lá no Instagram, sobre a importância do diagnóstico. Tá? O diagnóstico é o que vai determinar se a tua estratégia é boa ou se a tua estratégia é ruim. Estratégia para ganhar de alguém, se a gente for pensar, se a gente parar para pensar, tem 500 mil maneiras. Então, você está tendo um problema para sair de baixo contra alguém, você está tendo problema de passar a guarda de alguém, você está com problema de já lutou uma ou duas vezes com um adversário que te ganha de uma certa maneira, e daí alguém vai te dar uma solução. Sempre vai aparecer alguém para te dar uma solução, teu professor, um cara que você confia, alguém mais velho, mais experiente no tatame, um competidor, vencedor. E aí ele vai te dar um parecer, vamos dizer assim. O que é legal de fazer. E eu acho, vão existir 1000 maneiras daquilo dar certo. Vocês entendem? Eu posso ter um approach assim e te dizer assim, ô fulano, você tá muito fraquinho, cara, tem que ficar mais forte. Pô, cara, você tá desistindo. Pô, cara, você tem que botar mais vontade. Pô, cara, você tem que dominar essa manga aqui por causa disso. Você não pode dominar aqui porque ele faz isso. Você tem que ir pra calça. Você não pode deixar o cara chegar nessa posição porque daí ele faz isso. Então, assim, 1000 coisas podem ser a solução. E eu acho que o que vai separar a coisa que mais funciona ou que de fato vai funcionar para uma coisa que você faz e não sabe direito se vai funcionar é encontrar o diagnóstico certo. Imagina, é como se fosse doença. É mais ou menos esse o pensamento que eu faço, ou um tratamento sabe? Tipo um tratamento médico, ou de fisioterapia, ou qualquer coisa. O mais importante é o diagnóstico, o mais importante é saber o porquê, é chegar mais perto da razão, do motivo. E aí quando tu chega nisso, a chance de dar certo é muito maior. Tá, beleza, Pedro, mas daí como que eu vou saber isso? Então, aí algumas coisas a gente vai ter que colocar na equação, vamos dizer assim. Poxa, aí vai um monte de coisa. Bom, a gente está falando aqui de estratégia, né? Então, se nós estamos falando de estratégia, nós estamos falando de competidor, especificamente, que está procurando um resultado, certo? Não estamos falando aqui do praticante comum, praticante normal que está indo na academia. Esse cara, mesmo que ele vai lutar um campeonato lá para se testar, para brincar, eu acho que não tem que ter estratégia nenhuma. Tá? Tem que melhorar de jiu-jitsu. Tá indo lá para se testar, tá indo lá para ver como é que é a adrenalina, como é que é lutar na frente dos outros. Então esse cara para mim não tem que montar estratégia, por favor, né? Aliás, bom, eu também sou meio contra com coisa de muita estratégia, mas vamos lá, porque muito da galera que assiste aqui e que eu já tive experiência de treinar muito competidor e de ser competidor e de estar no meio, a gente quer ganhar, né? Então vamos lá. Bom, o que você tem que entender? Você tem que entender primeiramente o básico lá, então vai ser, você tem que olhar para você, tá? Eu sei que a estratégia é contra um cara, vamos dizer que o fulano, eu, Pedro, vou lutar contra alguém no WNO, tá? Então o que eu tenho que saber? Pô, é 20 minutos? 20 minutos, beleza. É 15 minutos? Lá é 15 minutos. É 100 pontos? Beleza, é 100 pontos. Aí os juízes vão dizer lá que estão favorável à cor azul ou vermelho, por exemplo. Então isso já começa a mudar. É diferente. Você vai lutar 6 minutos, você vai lutar 10, a IBJJF, você vai lutar onde não pode chamar, você vai lutar o ADCC, você vai lutar o ADCC que tem as regras ali de que se acaba empate, volta em pé, e aí se você chamar é um negativo. Tudo isso tem que estar no bolo, e tudo isso você tem que entender. O primordial é você entender as suas qualidades, e não fazer muita loucura para sair do que você está fazendo. Alguns pontos importantes, além de, obviamente, entender teu biotipo, entender teu jogo, entender o do atleta que você vai lutar contra, algumas coisas importantes, por exemplo, coisas básicas. Qual é a pegada dominante ou qual é o modus operandi do teu adversário? O que eu quero dizer com isso? O que ele quer? Se você vai fazer uma luta casada, por exemplo, você entende o que seu adversário quer, né? O que ele gosta de fazer? Qual é a zona de conforto? Se for de kimono, qual é a pegada de conforto?
Todo mundo tem uma pegada de conforto. Não sei se vocês já perceberam. O atleta ele tá sempre buscando aquela pegada dele. Tipo, tá buscando a manga. Eu, por exemplo, se eu vou lutar de kimono, eu tô sempre buscando com a minha mão direita a manga esquerda para laçar, meio laço. E daí dali eu fico muito seguro. É a minha. Trago o outro joelho pro peito e tô fazendo a minha guarda. Enquanto eu não tenho essa manga, é óbvio que eu vou buscar outras. Mas ela não é tão segura quanto essa. E quando você vai lutar contra um cara que tem. Quando você vai lutar contra um cara que tem, digamos assim, você identifica qual é a segurança dele, você não pode deixar ele na segurança dele. Você tem que fugir para a segurança dele. Você tem que entender qual é o lado preferido dele de jogar guarda, a pegada de segurança, o que ele quer ficar por cima, ele quer ficar por baixo, quais são os momentos que ele fica em apuros, quais são os momentos em que ele quer acelerar a luta, porque o momento que você acelera a luta, ele diz muito sobre você, sobre onde você está bem e está mal. Porque a gente geralmente acelera a luta em dois momentos. De fora parece a mesma coisa, mas elas têm motivos diferentes. Às vezes a gente acelera a luta porque a gente está chegando numa posição que a gente quer chegar e a gente acelera para chegar, mas muitas vezes a gente está fugindo. A gente está acelerando porque quer sair daquela posição. Então eu acho que o mais importante é isso. É entender a segurança, é entender o conforto, é entender onde teu adversário quer ficar, entender os lados, o lado forte dele, o lado bom. Quer ver? Eu vou dar um exemplo agora. Do Pato e do... O Fabrício, ele tem aquilo que a gente fala aqui, o atleticismo assim, dele é maior que o do Pato e é maior que da grande maioria, né? É um daqueles atletas que se mexe muito, que tem muita potência física, né? Que nem o Meihan, que nem o Nagai. Você vê que ele chega a passar duas vezes. Eu não lembro exatamente, tá? Mas o que me marcou foi o final da luta. E ali tu vê aonde tem um ajuste, aonde alguém lutou com a cabeça muito ligada em ser inteligente, em como jogar. E o Pato fez isso, né? Acredito que muito também é uma coisa dele, mas também muito da escola que ele tá agora. Quando o Fabrício chega a passar uma ou duas vezes, algo assim, e ele chega em posição boa, ele não consegue terminar a posição. E aí tudo bem. Os dois são muito bons, é difícil realmente. O no-gi tem essa particularidade que é mais difícil de sustentar uma posição e é por isso que os ataques de perna estão ficando tão, né, todo mundo fazendo, porque parece ser mais fácil chegar numa finalização aqui do que sustentar uma progressão da parte de cima, tá? Mas isso é questão de tempo, até todo mundo se familiarizar, é normal. E aí você vê que no final da luta, o Fabrício dá as costas numa raspagem do Pato. E aí o Pato pega as costas e consegue finalizar. E aí você vai pensar assim, poxa, a luta tinha 15 minutos e a luta não tinha ponto. Será que tinha necessidade em eu virar de costas para dar minhas costas para uma luta que não tinha ponto? Será que não dava para, no apuro ali, no problema, eu tomando a raspagem, será que não dava para eu, puxa, eu tô mal, o cara tá vindo para minhas costas, eu me jogar de costas no chão, fazer guarda, enfim, se não tiver a fim de fazer guarda, chutar, empurrar e tentar ficar em pé? Será que não era? E aí vamos dizer assim, tá, mas vamos dizer que ele não queria fazer isso porque ele sentia que o adversário ia passar a guarda dele. Mas mesmo que passasse, vamos dizer que passou, será que os 100 quilos não é menos perigoso que as costas? Porque costas e montada é muito complicado, são as melhores posições que a gente quer chegar. E principalmente para o no-gi, costas. E principalmente para as categorias mais leves, costas. Então tudo isso é colocado na equação. Um cara de cento e tantos quilos nesse tipo de... Quando estão montado, se resolve mais as coisas. Os pequenos você vê que eles não sustentam tanto a posição de montada. E existe essas particularidades na questão do peso. E tudo isso faz parte da estratégia, de se entender. Eu, por exemplo, se eu estivesse treinando um atleta assim, e eu sei que o outro atleta é guardeiro, aí, de novo, a gente tem que raciocinar sobre tudo. Geralmente o guardeiro é bom de finalizar em qual posição? Não é costas. Geralmente o guardeiro não busca costas de alguma forma, da guarda, por cima. Até quando ele está por cima passando. Porque o guardeiro, o cara que faz mais guarda, ele até bota pressão, pode ter as duas qualidades, mas ele gosta de pegar as costas. É mais comum do jogo. A gente vai pro MMA, por exemplo, pô, uma mão que entra nos pesos pesados derruba.
Os pequenos a gente vê às vezes entrando 40 mãos na cara e os caras não caem, entende? Então tem essas particularidades. Então eu jamais, se eu fosse fazer o corner de alguém, a primeira coisa que eu falo, não dá as costas, ainda mais que não vale ponto, entende? Então aqui estou trazendo só um exemplo, porque eu assisto algumas lutas aí, eu vejo isso, eu penso e traz esse insight aqui que eu estou trazendo para vocês. Então, falando de estratégia, é isso, é entender o contexto, sabe? É o tempo de luta, como que vai acontecer, e não é só saber se você vai começar chamando ou fazendo guarda, não é só isso. É entender a pegada dominante do adversário, qual é o lado que ele corre, qual é a perna que ele entrega, a perna que ele entrega combina com o jogo que você vai fazer? Quando alguém está te dando a perna direita, você faz a mesma coisa quando alguém te dá a perna esquerda? Algumas coisas básicas, assim. Qual é o momento que aquele atleta explode? Aqui, é um atleta que gosta de amornar a luta para no fim jogar? É um cara que joga sempre para frente? É um cara que cansa rápido? Não cansa rápido? Ele é mais potente fisicamente que você? Você acha que você vai cansar antes dele? Você é mais técnico que ele? Então todas essas coisas elas entram no pacote. E aí por isso que eu dei o exemplo, por exemplo, daquela luta lá com o Fabrício, do Pato e do Fabrício. Não, uma luta de 15 minutos sem ponto, por que eu vou dar as costas? Entende? Por que eu só não me deito e protejo minhas costas, se só a finalização conta, não é? E aquilo que eu disse, mesmo que passasse, chegou nos 100 quilos, pô, 100 quilos sem kimono é muito mais fácil de defender do que as costas. Mesmo que dos 100 quilos o cara vá pra montada, é muito mais fácil de defender do que as costas. Principalmente falando dos caras menores e tendo o mesmo peso. Então, isso que eu acho que é o interessante da estratégia. Assim, e uma coisa que eu quero fazer, um adendo, é assim, não deixem a estratégia prender vocês, porque daí a gente para de desenvolver. A gente começa. Eu sei que na competição a gente quer ganhar, mas ela tem que ser dentro de uma coisa que ela não vai abafar, ela não vai te trancar, ela não vai fazer tu ficar engessado para desenvolver e para finalizar. Porque, como eu disse aqui, jiu-jitsu é dominar, controlar e finalizar. É sempre para frente. É sempre para frente, não importa, é sempre para frente. Já tá 8-0, continua andando para frente, porque é sobre isso, é sobre a mentalidade, entendeu? Sempre para frente. Então, mas é importante a estratégia também, porque é aquela coisa, né? Se nós temos o recurso, se eu posso assistir o cara que eu vou lutar no YouTube, se eu sei que o cara faz uma coisa, por que eu não vou ter umas 3 ou 4 ideias interessantes sobre o que ele faz para eu poder lutar contra ele? Não tem por que eu não usar. Até porque se ele usar daquele lado é uma vantagem para ele, entendeu? Então, fazendo um resumo aqui, entender qual é a pegada dominante, o lado dominante, quando ele coloca a guarda, qual é o lado de guarda que prefere, quando está por cima, qual é o lado que prefere passar e qual é a perna que fica na frente, porque isso influencia. Geralmente a gente tem técnicas diferentes para os lados, né? Entender quem tem mais capacidade física e quem é mais técnico, entender as 2, 3 posições que aquele adversário tem muito forte e tirar a zona de conforto, caminhar para o lado ruim, tirar a pegada do conforto e deixar esse cara desconfortável. E entender as fases de luta. É alguém que começa acelerado, que começa médio, é alguém mais construtor, é alguém que se joga nas posições, alguma coisa para a gente ter atenção. Porque daqui a pouco, por exemplo, pega um atleta que ele tem uma coisa boa, uma guilhotina boa. Pô, você tem que saber disso, entendeu? Talvez você é tão melhor que o cara, mas ele tem uma e você não tá atento, aí ele vai te pegar. Então, e principalmente, tá? Que faz parte de todo o contexto que eu falei aqui, entender a regra do campeonato que tu vai lutar. Isso é muito importante. Isso determina tudo. Que nem a gente estava dando o exemplo da luta aqui do Fabrício e do Pato. Isso determina tudo. Se quando alguém subir na minha perna, se eu vou dar as costas para defender o ponto ou não. Ou se eu vou deitar no chão porque não tem ponto. Ou se isso é o início da luta e a luta tem 15 minutos. Então, entender a regra do campeonato que tu vai lutar é muito importante. Se tu tá sempre lutando igualzinho, 6 minutos de kimono, 6 sem kimono não podendo chamar, ou 15 sem ponto, 20 sem ponto, e você tá lutando igualzinho, poderia acrescentar algumas coisas, mas não é segurar o jogo, viu? Não é isso que eu tô falando. Mas poderia acrescentar algumas coisas que iam somar,
que iam fazer você ter a performance melhor ainda. Não é só chegar lá e lutar. Não é só chegar lá e lutar. Uma luta de 6 minutos, teu adversário, por exemplo, tende a ter muito mais energia para batalhar contra você. Uma luta de 20 minutos, o teu adversário tende a não ter a mesma energia para lutar contra você. E isso tudo muda. Ele consegue explodir mais em 6 minutos. E esse explodir mais faz com que eu tenha que ter que tipo de reação? Eu tenho que segurar mais, eu tenho que entrar no embate para explodir também. Eu sou mais técnico, eu vou entrar num gap, num espaço que ele vai me dar. Como que vai ser isso? Entendeu? Então tudo isso vai mudar, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram aí, deixa o comentário de vocês, a opinião de vocês. Deixem o like e não se esqueçam de se inscrever no canal, beleza? Valeu, tamo junto.